me surpreendeu pela positiva. No início, eu vi-o como um candidato praticamente sem assunto nenhum, diria assim. Sim. E depois, à medida que foi passando o tempo, fui percebendo que ele até tinha algum conteúdo. Agora, acho que ainda tem energia a mais. Pois, Eu acho que é por isso que às vezes é benéfico os presidentes serem mais velhos, sabes? Conseguem ter ali outra moderação. Mas em todas as áreas. Na política igual. É igual. Porque, na verdade, estão mais cansados. E isso é positivo. Às vezes é positivo, na presidência de alguma instituição ou de algum país, neste caso, é melhor eles estarem um bocadinho mais cansados, porque a energia às vezes prejudica-os. É verdade. Eles querem estar em todas as áreas, querem participar em tudo, não querem delegar, querem ser eles a comandar tudo. E ele tem uma estrutura relativamente pequena. Eu comparo, por exemplo, com outros presidentes, cada vez que lá vão, nunca vão sozinhos. O João foi. Claro. O João apareceu, foi sozinho, confia na cabeça dele, no que tem para fazer, e estava ali, ia para o outro, e depois à noite tinha uma casa, ou tinha estado numa casa na noite anterior. Isso é bom. Só que é o que tu estás a dizer, eu concordo completamente com isso. Estás sempre on, estás sempre cá em cima, isso é meio caminho andado para... E a tendência é para seres demasiado disruptivo, sabes? É para seres demasiado... Ter... Eu não sinto que na presença dos clubes a irreverência seja algo que seja muito a favor. Às vezes, é claro que também não há o conservadorismo que vai funcionar, não é? Porque as coisas têm que mudar e têm que avançar. Mas a irreverência custa-me um bocado. Acho que é too much para um clube da dimensão do Benfica, que já está tão estruturado há tantos anos. Porque é que tu podes chegar a um clube como o Benfica, como o Sporting ou como o Porto, agora de um dia para o outro... Vais virar tudo do avesso. E virar tudo do avesso. Tu podes. O que está bem feito, tu não podes tocar, não é? Ou só tens que ir dando. É um bocado como a história do Mourinho, de pôr o dedinho. Sim, é isso, devagarinho. Eu por acaso ia começar aqui com uma cena que era, tu já escreveste para várias revistas, Sábado, Record, Jornal Record também, sim. E apareceu ali, lá que tu escreveste para a Playboy. Sim, também. E o que era? Tipo, eu fiquei... Era futebol? Era futebol. Era. Fiquei bué curioso. Não, imagina, não é... Há futebol no Playboy? Não, porque eu fui fazer a minha pesquisa. Sei que faliram. Imagina, é que eu pesquisei... eu fiz a pesquisa mais esquisita de sempre, aliás, no meu histórico neste momento está lá, que é Luís Aguilar Playboy. É estranho que apareceste-me todo nu e eu fiquei, não era isto que eu queria o que é que ele escreveu. Não, mas fiquei mesmo porque não aparecia. Ou seja, não apareceu os artigos. Não sei porque. Sim, porque entretanto acabaram as duas. Eu escrevi em dois momentos. Na primeira, logo que apareceu, depois a Playboy aqui teve várias gerências, foi mudando. Escrevia sobre futebol, fazia uma crónica sobre rebeldes do futebol. Aquelas histórias, Romário, Cantona, Balotelli, depois fui buscar uns mais desconhecidos, tipo o Dada Maravilha, que tinha uma superstição muito engraçada, não é? O Dada precisava de ficar mais leve antes dos jogos. Sim, lembro disso. Essa história é gira, por acaso. Então o Dada tinha, antes do jogo começar, ia ao balneário e masturbava-se, basicamente, era a superstição dele. Perfeito para a Playboy até. Sim, porque dizia que ficava mais leve, menos tenso e isso ajudava a marcar mais golos. E há um jogo que ele não faz isso, porque o adversário pica-o, diz, tu és um batuteiro, não sei o que, fazes sempre isso, só por isso é que marcas golos. Então não, então eu hoje não vou fazer. E a primeira parte corre-lhe mal, estão a perder 2-0. Ele depois, balneário, intervalo, vai lá, faz o que tem a fazer, volta, 3-2, 3 golos, Dada à maravilha. Incrível. Essa história é verdade. É porque ele marcou os 3 golos, é verdade. Sim, agora ninguém confirmou bem o que é que ele estava a fazer no chuveiro. Né? Mas que estranho para os colegas. Não? Os colegas todos a ouvir a palestra do treinador. Eu acho que não é à frente deles. Não, mas o Dada lá na casa de banho. Sim. E os colegas a ouvir a palestra e ele depois aparecia, agora já estou pronto para jogar. Não, mas como ele era matador, eles entendiam. Claro. Vai fazer o que tens a fazer. Aos que marcam golos, perdoa-se tudo, não é? É sempre assim. Não há quase nada que não se perdoa quem marca golos. Mas eu fiquei com essa dúvida na altura, na pesquisa, e depois fui pesquisar. Eu sei que, por exemplo, a última capa eu não tinha aquela mente fechada, eu não achava que a Playboy só tinha única e exclusivamente mulheres nuas, não era isso. Até porque a última capa da Playboy, se não estou em erro, da edição até o Ricardo Araújo Pereira. Sim, se não estou em erro, a última de todas até já é o Ricardo, que não há uma mulher nua, por sinal. Que era a grande entrevista da edição. Sim, é isso. Portanto, eu sabia disso, agora não consegui foi encontrar os artigos e fiquei com curiosidade para perceber se era sobre futebol ou não. Era isso, mas pronto. Mas previ que não tivesse a escrever tipo, sobre futebol em todas as outras redações e depois naquela... Agora... Eu acho que ainda cheguei a fazer alguma coisa, porque houve uma altura que eu trabalhei mesmo lá, fazia part-time 2-3 vezes por semana, ainda cheguei a pegar
noutros artigos, aquilo tinha muito material traduzido. Basicamente nós tínhamos acesso ao universo todo Playboy. Claro. Tínhamos uma cloud e íamos lá e escolhíamos alguns trabalhos. E sou capaz de ter escolhido alguma coisa sobre outras matérias, mas que tinha a ver mais com a parte cultural, livros, ou concertos, alguma coisa. Tu escreveste o livro de duas figuras de futebol português mediáticas, Bruno Carvalho e Futre. Escreveste mais, mas desses dois, o El Português eu li. É um livro extraordinário, recomendo a toda a gente, adorei mesmo, um livraço. Adorei mesmo, foi dos primeiros livros que eu li a sério, de começar a ler com mais frequência, e na altura a minha forma de entrar na leitura com mais frequência foi pegar em coisas que eu gostava, então fui um bocado refugiar no futebol, desporto, etc. E lembro-me de pegar logo nesse livro e li aquilo em 2 dias, uma coisa assim, foi mesmo rápido, estava sempre a ler, não passei os dias a ler aquilo e adorei, porque o futebol, pronto, através da tua escrita também conseguiram passar mesmo aquilo quase eu estava a imaginar as coisas na minha cabeça, exatamente, a ouvi-lo, e a minha dúvida era o que é que foi, se foi mais engraçado para ti, e por engraçado digo mesmo de te rires durante o processo e de te divertires durante o processo, o dele ou o de Bruno de Carvalho? O do Futre, não tem nada a ver. Isso é engraçado que estás a falar, de ouvires a voz dele. Eu as primeiras 4 ou 5 vezes que estou com o Futre não estava a gravar nada, estava só a falar com ele como nós estamos aqui, e ele dizia, mas não gravas, Luizinho, não queres nada a gravar? Eu não, Luizinho, eu quero. Sempre no diminutivo. Sempre no diminutivo. Eles são tão própria como o Futre e não conseguiste transportar isso para a escrita. Como aquelas biografias que tu lês, e percebes perfeitamente que aquele jogador, para a escrita, como aquelas biografias que tu lês, e percebes perfeitamente que aquele jogador, ou dirigente, ou treinador, não fala assim, é aquela coisa chapa 5. Então quando eu percebi que tenho mais ou menos aqui o tom, vamos lá fazer isto. E com o Futre foi sempre um processo de rir. Aliás, mesmo quando estava sozinho a desgravar, e a ouvir as histórias, eu tinha muitas horas de gravação. Eu fiz aquele livro, dava para ter feito 3 ou 4. Esse processo foi mais difícil. Foi ter que ir ali escolher e deixar as coisas muito boas de fora. O El Português é o Português 2, mas o 2 já não... O 2 tem a ver com histórias de seleções. Mas és tu que escreves também? Também sou eu que escrevo. Tem a ver só com histórias dele da seleção, porque o 2 sai ali num ano de fase final de grande competição, não sei se é europeu ou se é mundial, acho que é mundial. E então, como o primeiro tinha corrido bem, eles quiseram esticar o produto e fizemos só com histórias de seleção. Mas pronto, o primeiro é que tem lá o sumo todo da vida do futebol. E com o Bruno, o processo também foi semelhante, ou seja, porque o Bruno também tem uma forma peculiar de falar, no fundo têm os dois essa particularidade de terem uma voz muito especial e um tom, uma forma de falar muito especial, e também deves ter tido isso com o Bruno. Repetiste o processo depois? Sim, mas com o Bruno não houve o mesmo tempo, ou seja, com o Futre tive quase 1 ano a fazer o livro. Ao contrário que muita gente diz que o livro foi feito quando é a história dos chineses e das eleições, claro que não, era impossível. O livro estava a ser feito e iria sair. Só depois disso é que o Futre é contactado pelo Dias Ferreira para ser o seu diretor desportivo, e depois há a tal conferência de imprensa. É claro que na altura a editora, aproveitando esse boom, pediu-me, olha, tu consegues, porque o livro era para sair no Natal, eles disseram, consegues dar fogo à peça e pô-lo antes, e eu de uma forma completamente irresponsável disse, sim, daqui a 2 meses está cá fora, porque ia no carro, ia a conduzir, quer dizer, nem tinha noção do que é que estava a dizer. Já me aconteceu, respostas dessas, que é que eu agora tenho que ir lá? Sim, depois quando olhas para aquilo, o que é que eu fui dizer agora? E depois liguei ao Futre e disse, olha, preciso aqui muito da tua ajuda, preciso que estejas mais dentro do processo, porque eu vou-te ligar a diferentes horas, e o Futre na altura vivia ainda vive em Espanha, e passava mais tempo em Espanha do que em Portugal. E foi a pior coisa que eu lhe fui dizer, porque acabou por ser ao contrário. Era ele a ligar 2, 3, 4 da manhã, sempre ligado à corrente, e depois, então já está. Tu estás a escrever e precisas ali daquele tempo. Mas funcionou bem. Com o do Bruno, o Bruno vivia uma situação muito específica. O livro do Bruno, nós acertamos tudo para começar a fazê-lo na semana seguinte, e depois nestes dias, entre a reunião em que acertamos tudo e o início, ele é detido. E imediatamente eu penso, pronto, olha, isto fica sem efeito, não vai acontecer. É detido, não é muito tempo, não sei se são 4 ou 5 dias, ou meio de dias, quando sai diz, não, o projeto está de pé, tem de ser feito. Só que tinha de ser feito muito rápido, em total sigilo. Eu lembro-me que o Bruno vivia ali na zona de Lumiar, ainda vivo, e aquilo é uma correnteza de prédios, e a garagem une todos os prédios.
e o carro da CMTV estava à porta dele em permanência, 24/24. Então, como não era suposto ninguém saber que nós estávamos a fazer o livro, eu entrava cá em cima, na primeira garagem, fazia os prédios todos por dentro. E durante 1 mês e tal, 2 meses, eles nunca me viram. E depois, quando chegaram-te a ver, chegaste a ser apanhada? Não. Só depois, quando quisemos anunciar. Sabes que no livro do Futre, há lá uma parte em que ele ameaça o Dani na casa de banho. Sim. No balneário, na casa de banho, porque o Dani volta da pistola. Dani, que era um craque, mas que sempre teve problemas com coisas externas ao futebol, externas a jogar. Jogava muito, mas fazia muitas asneiras também. Sim. E numa dessas asneiras o Futre passa-se completamente com ele e diz: eu dou-te um tiro no joelho. Pá. E eu estava a ler o livro e estava a ver o Futre com uma pistola virada ao Dani, e o Dani na casa de banho ali, todo cheio de medo, e ele a ameaçá-lo com... Pá, é isso, acho que é isto que faz a diferença num livro, é tu teres o escritor ter a capacidade de te fazer imaginar mesmo exatamente como... E depois pronto, também como na altura o Futre estava, quando eu li o livro, o Futre estava muito na berra, então tinha muito mais registros do Futre na minha cabeça e de formas dele falar e etc, e consegui também transportar para lá, que eu acho que isso é muito importante. O facto de eu ter visto o Futre muitas vezes nesse espaço de dias na televisão, fez com que o imaginário estivesse na minha cabeça Gostavas de fazer um livro do JJ? Gostava, claro que sim. Eu acho que é... Porque eu gosto desse tipo de personagens que têm uma forma muito própria de comunicar e de pensar, e que furam um bocadinho aquele discurso redondo. O Futre é assim, o Jorge Jesus é assim, o Mourinho é muito assim também. Acho que isso dá sempre um sumo diferente. Sim. E depois é esse processo, tens que entrar ali na voz deles, e tem grandes histórias. Andam cá há muito tempo, tem histórias extraordinárias. Sim, isso é que é sempre fantástico. É um livro, eu gosto sempre mais de um livro que vá pelas histórias do que vá por uma biografia mais densa, de eu perceber exatamente quem é que ele era, como é que ele... Pá, não é que não tenha interesse nisso, mas normalmente acho que um livro com mais entretenimento ajuda sempre ao leitor, e principalmente chega às pessoas que não são leitores ávidos, não é? Que não são pessoas que estão sempre a ler, aquelas mesmas pessoas que não leem muito. O El Português é um livro que, por acaso, durante esse período, eu lembro que durante os 2 anos seguintes, todos os meus amigos que tenho que começar a ler, eu dizia sempre: começa por este livro, porque para mim foi bem fácil. Eu lembro-me de eu ler em 2 dias e eu não era um leitor ávido, então lembro-me de aconselhar isso. Ia também perguntar relativamente à questão já que falamos de Jorge Jesus, também passo um bocadinho para aquilo que eu queria perguntar, que é: tivemos seleção esta semana? Sim. Tivemos seleção há dias, vamos ter seleção outra vez amanhã. Acho que é no dia que isto sai, está a haver seleção. E relativamente à Arábia Saudita e aos jogadores que a nossa seleção tem, pelo menos 3 jogadores que têm sido convocados e que jogam na Arábia Saudita: o Ruben Neves, o João Félix e o Ronaldo. E ainda o Cancelo, que estava de fora. E o Cancelo também, sim. Nós normalmente damos mais benesse ao Ronaldo, não é? Porque sabemos que ele está à procura do gol 1000 e não sei o quê, e que... a verdade é que ele é um jogador, ele ainda não é um jogador que prejudica a seleção, ao contrário do que a maior parte das pessoas dizem. Na minha opinião, eu acho que ele já não é o jogador que traz à seleção e que aporta à seleção aquilo que fazia antigamente, mas não estraga ainda é competente, ainda quando ela cai lá ele consegue encostá-la, etc. Custa mais os outros é que me dá um bocado, não te vou mentir, às vezes dá-me uma raivazinha de escolheste ir para lá aos 25 anos, tens que saber que tens que lidar com o facto de não ir à seleção, sabes, quase um castigo. Quiseste ir, não jogas na seleção. E acontece a muitos que vão para lá com essas idades e que perdem o caminho da seleção. Eu lembro que foi o selecionador holandês que se referiu a um jogador que tinha ido para lá cedo, que lhe disse que são escolhas. Pessoal, eu não acho que esteja ao nível das melhores ligas, nem sequer está ao nível da portuguesa. Percebo que os jogadores que vão para lá digam isso, porque é de lá que estão a receber, têm que promover, a ser embaixadores. Percebo isso tudo. No caso do Ronaldo, concordo contigo. Eu acho que o Ronaldo é um jogador para estar entre os convocados. Não pode jogar a 90 minutos só por causa de querer o gol 1000, claro que não. Agora também compreendo, seja muito difícil gerir essa parte. Mas eu penso, por exemplo, desculpa interromper-te, só porque senão vou-me esquecer desta parte, que é comparações à parte, mas o Paulinho é o melhor marcador da Liga do México. Exatamente. É estrela na Liga do México, não é? Pintam paredes, estátuas, queriam naturalizá-lo, se pudessem. Se pudessem naturalizá-lo, naturalizavam. Talvez também seria um dos jogadores que poderia estar entre os convocados. Mas eu acho que se olha para o Paulinho,
obviamente, eu volto a dizer, o Ronaldo é o Ronaldo e não estou a fazer comparações, mas eu acho que se olha para o caso do Paulinho, não para o jogador Paulinho, mas para o caso do Paulinho, como com a desculpa de que, ele joga no Campeonato do México. E depois não se tem essa mesma... A Liga Mexicana é mais competitiva que a Liga Saudita. Pois é isso. E não se tem essa conversa quando se fala dos jogadores da Arábia Saudita. Não, eles até jogam lá num campeonato com muitos craques, etc. É verdade, jogam no campeonato com muitos craques e não são também os únicos a ir à sua seleção. Tu tens os outros que ainda vão à seleção da Croácia, Brozovic, por aí fora, mas é diferente aquilo que tu dizes, realmente. Quem vai para lá depois de ter feito a carreira toda, como é o caso do Ronaldo, ou quem vai para lá a meio da carreira. Eu, longe de mim, estar a dizer onde é que os outros e como é que os outros devem ganhar dinheiro e com que idade é que devem fazê-lo. Claro. E acho que é absolutamente irresistível aparecerem quando tens 25 anos com uma proposta tremenda, contratos de 2 anos, portanto, tu, quando tens 27 anos podes sair e voltar a entrar no futebol de alta roda europeu. É verdade, muitos fizeram isso. Aliás, o caso do Gabri Veiga, que está no Porto, teve 2 anos na Arábia Saudita, bem mais novo do que estes casos que eu estou a dizer, e está aí, tem a vida resolvida e agora há muito tempo de ir para o futebol europeu. Eu acho que estes jogadores podem ir à seleção pelo rendimento que têm, eles têm rendimento na seleção. Não comprei a ideia que muitos deles querem vender, que jogam num campeonato que é exatamente igual aos anteriores. Não é nem nunca vai ser. É porque vê uma coisa. Tu vais para ali, em primeiro lugar, para uma reforma dourada. Depois os clubes não têm uma rivalidade entre eles que passem essa pressão ao jogador, que passem essa atmosfera. Tu olhas para as bancadas dos campeonatos sauditas e tens alguma dificuldade em perceber o que são os adeptos reais de figurantes colocados em jogos das equipas que pertencem ao fundo saudita. Sim. Depois percebes que mais do que fazer um grande campeonato ou um campeonato muito competitivo, é uma tentativa clara de limpar a imagem do país noutros setores através do desporto. Como sempre aconteceu. Mussolini fez isso em 1934 com o Mundial, não que tenha conseguido limpar a sua imagem, mas os regimes que estão ligados a situações menos bonitas ou de atentados a algumas liberdades tentam usar o desporto nesse sentido. Portanto, o interesse aqui, mais do que ter uma grande liga, é sobretudo que o olhar seja diferente, o que leva depois a um aumento de investimento estrangeiro. E a verdade é que isso está a resultar. Mas eu penso que nós, enquanto Europa, não há muito que possamos fazer no que diz respeito à concorrência monetária, não é? Nada. Relativamente a concorrer monetariamente contra eles, não temos hipótese nenhuma, os jogadores vão sempre escolher ir para o sítio onde lhes paga mais, etc. O que eu digo é que se há ali um ponto em que nós podemos quase combater isso, é com a questão emocional da seleção, não é? Tipo, há jogadores que querem continuar a jogar pela seleção, a fazer mundiais pela seleção, a fazer europeus pela seleção, e se as seleções europeias pelo menos tivessem quase que esse fincar de pé, dizer, tu queres ir para lá, podes ir para lá, mas vais perder o direito a jogar aqui, porque se eles puderem ter o melhor dos dois mundos, mesmo jogando numa liga que não é competitiva, para eles então tanto lhes dá. Claro que eu não estou a querer criar um castigo, não é? Isto é uma coisa quase de birra de criança, mas eu acho que é a única forma que a Europa tem de combater contra aquilo e de tentar quase educar esse tipo de jogadores. Tu queres ir para lá, vai para lá numa fase da carreira em que já não te interessa jogar aqui. Porque senão, há outra forma. Por exemplo, tu tens um fair play financeiro na UEFA. Agora, pode alegar-se que há um ou outro clube, o caso do City, que conseguiram aquilo de contornar, ainda assim o City tem uma série de processos para responder. Tu não podes ter, dentro da FIFA, confederações que têm esse fair play financeiro e outras que não têm. E essas que não têm, terem uma capacidade financeira absolutamente incrível. Quando aparecem estes clubes e vão pagar 100 milhões por um jogador que custa 50 e chegam e oferecem, eu acho que era o Kylian Mbappé, para o terem um ano, pagavam um salário de $1.000 milhões, limpos, neto. Atenção, tu não podes competir com isto. Se tiveres um fair play financeiro que seja igual para todos, claro que vão continuar a roubar de jogadores, claro que vão levar algum do maior talento da Europa, mas pelo menos têm ali as regras que servem para os mesmos. Sobre os clubes ou as seleções barrarem um jogador só porque ele está na Arábia Saudita, eu acho que, além de ser algo discriminatório também, por vezes desportivamente pode não fazer sentido, porque esse jogador pode fazer falta. Sim, eu percebo. Exemplo, nós olhamos, o Cancelo continua a ser um grande lateral direito, um lateral direito que pode perfeitamente figurar entre os 4 laterais direitos. E se calhar durante os primeiros ano e meio, 2 anos, se eles continuarem a manter a forma física lá na Arábia, mesmo que do ponto de vista técnico-tático aquilo não seja tão desenvolvido, acabam por manter tudo o que ganharam para trás e não perdem isso tudo logo num ano ou 2, então ainda se conseguem garantir alguma qualidade. Agora, eu acho que depois a longo prazo, a médio e longo prazo,
passado 3, 4, 5 anos a jogar naquele campeonato, eu acho que aí se vai notar sim. De forma se bem que o campeonato, eles inicialmente tinham a ideia de ser um campeonato para ajudar o jogador saudita, daí terem uma vaga curta para jogadores estrangeiros, agora já aumentou, e daqui a uns tempos será exatamente como na Europa, tu podes ter os jogadores da nacionalidade que bem entenderes, porque também já se percebeu que é a seleção saudita, que atenção, está presente em todos os mundiais, ainda agora ganhou a Argentina no primeiro jogo do Mundial, mas o jogador saudita não beneficia muito, não vai crescer muito com aquilo, porque os outros são num nível diferente e jogam entre eles, e a ideia aqui também não é desenvolver o futebol saudita. Porque se fosse para desenvolver o futebol saudita, essencialmente o que eles teriam de apostar era primeiramente na formação, não é? Na formação de base, no aumentar a qualidade dos treinadores que treinam os jogadores sauditas na formação, e essa é a forma. Eu acho que, por exemplo, a China não resultou por causa disso, porque a certa altura pensaram que por levar para lá excelentes jogadores para o seu campeonato, os jogadores chineses iam evoluir muito, e não, a única coisa que faz os jogadores evoluírem é o sítio onde eles efetivamente aprendem coisas, ou apreendem coisas, que é na formação, onde a capacidade aquisitiva é maior. Eu acho muito difícil, tu de repente, tu vais mudar um jogador taticamente, se fores um excelente treinador, acho que vais ensinar-lhe mais taticamente, mas não mudas muito um jogador sénior tecnicamente. Não vais ensiná-lo a jogar futebol. Já não vais ensiná-lo a passar, a correr e a rematar. A parte técnica não vais ajudar. Aí a diferença com a China teve também a ver com a mudança de ideias do governo chinês, porque inicialmente os clubes pertenciam a empresas, havia uma grande injeção de capital dos chineses, se bem que os chineses tinham uma preocupação maior com o projeto todo, com a parte da formação, fizeram muitas escolas e aí tinham uma ideia até mais virada para a seleção também. Por acaso cheguei a receber convite para ir treinar, pronto, eu era treinador antes, e cheguei a receber convite para ir treinar para uma academia. Uma academia que era do Figo, se não estou em erro. Sim, o Figo há muitos anos que tem. O Figo já antes dessa explosão do futebol chinês já tinha academias. O que aconteceu depois é que o governo fechou a torneira, deixou de dar dinheiro a essas empresas, tinham prometido grandes contratos aos jogadores e depois entre o primeiro mês, entre o segundo, já não entra o terceiro, tu já não queres estar lá. Este é o primeiro ponto. Claro. Tu e a tua família já não querem muito estar lá. Agora, se financeiramente valer a pena, ok, tudo bem, o dinheiro dá para esquecer muitas outras coisas. A partir do momento em que começou a falhar, foi abaixo. O projeto saudita parece-me mais sustentado nesse ponto de vista. Sim, não também parece haver ainda mais dinheiro do que do outro dinheiro, lado, não é? Isso aí, aliás, eles estão a entrar em tudo. Agora aconteceu a situação do Riyadh Comedy Festival, que era um festival de comédia onde também estão a entrar. Se está a discutir porque é que grandes estrelas da comédia mundial, do stand-up mundial e mais até americanos estão a ir lá. Eu continuo a achar relativamente estranho, porque 1 milhão é muito dinheiro, mas para quem tem um network de 100 ou de 150, eu continuo a achar que não seria necessário, mas pronto, mas é inevitável. É tipo, pegam num caminhão cheio de notas e dizem, olha, queremos este, e depois ainda dizem, olha, vêm para cá, mas não podem falar sobre isto, fazem só o vosso materialzinho sem se chatearem. Pá, essa é que é a parte mais complicada de lidar. É a parte mais difícil, porque depois o que fica, tive essa conversa com vários amigos comediantes sobre o que é que faríamos se fôssemos nós, não é? E claro que 1 milhão de euros me faria ir, mas era hoje. Sim. Se eu tivesse um network de 150, não era por posso assegurar aqui que não iria. Mas hoje em dia isso muda a minha vida. Eu acho que nesses casos faz diferença se forem valores que mudem a tua vida. Eu percebo o que é que o Bruno Fernandes, que eu acho que ainda pode ir lá parar brevemente, sim, pode ir. Mas percebo o que é que ele disse naquela entrevista, que é eu não estou a passar dificuldades financeiras, claro. Não é? Se fosse entre, o que é que vai assegurar? O que é que o Ronaldo assegurou a ir para lá? Mais uma geração, que é dos quadrilhões de netos que vêm lá à frente, tipo, assegurou mais uma, ou mais duas. A cada ano que está lá, assegurou uma geração. O Ronaldo lá ganhou mais dinheiro lá do que no resto da sua carreira toda. Mas no caso do Ronaldo também é preciso ver que ele na altura não tinha aquilo que pensava ter na Europa. Não tinha, e foi o que lhe apareceu. É muito esse lado, e é com ele diz isso muitas vezes, é com ele que se dá o boom do futebol saudita, assim. Que iria acontecer, sempre, com o que eles pagam iria acontecer. Tu haverias de convencer um grande craque a ir para lá, convencer o Ronaldo, e depois abre-se a porta. Mas eu, no caso do Cristiano Ronaldo, não vejo isso mal, como não via também noutras alturas, quer dizer, o Pelé foi para o Cosmos, quando aparece o futebol dos Estados Unidos, chegas a um ponto da carreira,
tu já não tens esse espaço na Europa, esse destaque na Europa. E não vejo qualquer problema a ir para outro país desses. Também o Zico, creio que no seu tempo foi para o Japão. Sim. Houve uma tentativa de um boom no futebol japonês, que ainda foi algo significativo, nada comparado com o que está a acontecer agora na Arábia Saudita. Agora, eu acho que o problema aqui era aquilo que eu te dizia antes, quer dizer, podem pagar mais, mas não podem ter regras diferentes. Se têm regras diferentes, torna-se muito desigual. Depois a história que falavas aí dos humoristas de ganhar €1 milhão, eu também li o artigo e a polémica que estava a gerar. Eu acho que eles não vão porque lhes faltam €1 milhão. Eles aceitam ir porque se não forem agora, vão estar a dizer que não a verbas muito superiores no futuro. Pois, eu percebo essa questão, vão agora para assegurar que vão mais vezes. Vão mais vezes. Agora, essa história de cortarem material, acho que isso já... Basicamente o que eles disseram não se pode falar sobre nada que tenha a ver com o governo saudita, com as questões as questões menos positivas da cultura deles, do próprio facto de eles estarem aí lá, porque eu tenho a certeza que qualquer comediante iria lá e no seu set iria inserir ironicamente, explicando, eu estou aqui porque estão-me a calar a boca, estou a deixar-me ser calado, ou seja, iam usar isso a seu favor com uma conotação humorística e não o podendo fazer. Parece-me que eu já me imaginei em situações até cá em Portugal, se algo que tenha valores muito diferentes dos meus me efetuasse esse convite, porque quanto dinheiro depois fiz vários exercícios e obviamente que não podemos ser hipócritas e dizer que nem todos temos um preço, porque todos temos um preço. Agora, qual é que é? Eu acho que no caso deles foi barato, é o que eu acho. Sim, apesar de ser €1 milhão, eu continuo a achar que para muitos deles é barato. Sim, tu deixares que te tirem a tua lugar de sonho, que te vê uma coisa, o jogador de futebol vai fazer aquilo, é aquilo que ele faz em todo o lado. Tu não vais dizer a um jogador de futebol, aqui não podes fazer tantas fintas, ou não podes... o jogador de futebol tem 15 anos de carreira. Um comediante, quando é que tu tens que deixar de fazer comédia, não é? Quando é que o Siquei só para de fazer comédia quando ele quiser. Enquanto ele quiser fazer, claro. E a cabeça dele o deixar, ele vai fazer comédia para sempre, não é? Até há comediantes com 70 e tal anos e sim, não te pedem para alterar. Exatamente, tens de correr mais ou menos para ser comediante. Agora estou fraco das pernas, não posso fazer comédia. Podes fazer na mesma. Adaptas Exatamente, podes adaptar. Portanto, obviamente que essa longevidade ou falta dela faz com que se alterem estes valores quase depois de jogadores para comediantes. Mas pronto, eu tinha também aqui uma questão para ti, porque é, tu comentas transferências, a certa altura no início da época, eu lembro de até de ver um programa, chegaste a ter, se não estou em erro, programa na Mais TVI. Sim, trabalhei na TVI 24. Na TVI 24, sim, eu já não apanhei depois a mudança para a CNN, já estava na SIC. Pronto, mas eu lembro disso. E gostas mais de comentar transferências, período de transferências ou in-season, ou seja, durante a época? Durante a época. Eu gosto muito do mercado, mas o período de transferências há muita tentativa de notícia plantada, de te enganarem. Há também muitos negócios, atenção, que estão a ser feitos e que depois não são concluídos. E isso é interessante, depois a malta diz, vocês andaram a falar nisto não sei quanto tempo e depois não aconteceu. Estão em condições de assegurar, não é? O famoso estão em condições de assegurar que era dito do Brás e do Pedro Sousa na altura. Eu trabalhei nesse programa com sim, eles. Eu lembro-me que trabalhavas nesse programa. Eu acho que isto estás em condições de assegurar é sempre que estás a pôr a cabeça no cepo, de certa forma. Agora, há situações em que os negócios avançam e recuam, tu estás a falar deles todos os dias, e depois não acontecem, há muitos negócios que não acontecem. Sim. Eu recordo, por exemplo, quando foi o Cavani foi uma novela, e eu todos os dias falava do Cavani, também já estava farto. Claro, é que às vezes eu estou a ver e estou a pensar isso. Ele também já deve estar farto, da mesma forma que eu estou farto aqui. Claro. Agora o que é que ele vai chegar lá e vai dizer, olha, hoje desculpem lá, mas não comento, eu sei que realmente está-se a falar em todo lado e eu não falo. Mas eu não quero falar, pronto. Vou falar do senhor da segunda divisão B. Exatamente, não podes, é o tema. Agora, estava a acontecer e depois quando aquilo acaba, o que é que a malta diz? Vocês só inventam, andam nisto e isto não se passou nada. Claro que se passou, estava a acontecer, só que depois há negócios que demoram mais e há outros que são feitos muito rapidamente. Tiveste o caso do SAMU no Porto, por exemplo, que foi 24 horas, 48 horas. E como é que vocês recebem as fontes? Aquilo não quero que me digas exatamente quem é que são as pessoas, mas se me tivesse a dúvida se são contactos vossos, pessoais, ou seja, cada um de vocês os três, imagina que estão 3 pessoas a comentar, cada um dos 3 tem os seus contactos pessoais e tem pessoas que lhes vão dando essas notícias, ou se todos têm exatamente a mesma fonte e se baseiam nisso, têm quase uma base de dados ou alguém do próprio programa, produtores ou etc, que trabalham nesse sentido? Ou são vocês? Não, no meu caso sou eu, são mais as coisas que procuras do que aquelas que te dão. Até porque quando te dão, por norma estão-te a dar algo
que não é bem assim, há uma notícia que querem colocar e tens de aprender a separar isso e a discernir isso. Há muita gente que tenta fazer com que tu anuncies uma notícia só para valorizar, por exemplo, aquele atleta ou alguma coisa do género. Hoje em dia menos, porque também já me conhecem, já estou nisto há muito tempo, sabem que não passa e se calhar tentam fazer isso com os newcomers, não é? Claro, sim, que podem estar, podem estar menos calibrados para isso. Mas claro que isso existe no mercado, existe muita tentativa de promover este ou aquele jogador, ou teres um lado do negócio que diz que são os outros que estão a dificultar, e aí é bom falar com as duas partes. O tempo do mercado, para nós, é um bocadinho como aos agentes. Nós passamos muito tempo ao telefone e a mandar mensagens, porque depois estão sempre a sair coisas e tu tens sempre que confirmar. E há coisas que tu sabes e consegues ter, que são exclusivos teus, mas também antes de avançares uma coisa com esse peso todo do exclusivo, eu pelo menos penso assim. Acho que primeiro tens de certificar mesmo se é um exclusivo teu. Eu sempre tive essa questão, perguntava-me essa questão, como é que eles fechavam isto? Tipo, tem que ter informadores, tem que ter gente a informar, etc. E por acaso nunca tinha pensado nesse lado de alguém poder tentar subornar a pessoa que está ali naquele... não sei porquê, mas nunca me tinha passado pela cabeça. Subornar a pessoa que está ali naquele papel para ela dizer que um clube X está interessado no seu atleta. O subornar é uma palavra tua, mas claro, ali o que pode acontecer às vezes é para tu teres uma notícia ou para tu teres uma informação, dão-te uma coisa que tu tens que ir verificar. E eu prefiro não dar uma coisa porque não tive tempo de verificar. Isto acontece-nos muito, por exemplo, durante o programa, em direto. Cai-te uma coisa, tu dizes, eu não vou dar isto, eu não tenho hipótese de fazer um telefonema, tentar confirmar isto do outro lado, a menos que seja daquelas fontes, que há uma relação há muito tempo, e mesmo assim é arriscado. Eu não gosto muito dessas coisas que caem antes do programa, até porque caem durante o programa, até porque a maior parte delas, quem te deu 20 minutos depois do programa começar, podia ter dado 20 minutos antes. Exatamente. Atenção. Relativamente ao in-season, estamos aí numa época, paragem agora de seleções, mas estamos aí numa época em que eu acredito que a equipa que está mais forte é o Porto, não sei se partilhas a mesma opinião que eu, mas de qualquer forma, uma das coisas que eu tenho ouvido em conversa com muitos amigos, e tenho muitas vezes esta conversa em grupos de amigos, que é quem é que tem o plantel mais forte, e isto nunca é unânime. Há uns que decidem há uns que acham que é um, outros que acham que é outro. Depois eu também acho que tem muito a ver com os momentos de forma. A malta acha que o plantel do Porto atualmente é melhor do que os outros dois, mas eu acho que é porque o Porto está melhor sim. No todo do jogo, na parte tática, na parte técnica, etc. E eu dou aqui um desafio para nós, que era tentarmos construir aqui qual é que seria o melhor 11 das três equipas, do Porto, Benfica ou Sporting, começando pela baliza entre Diogo Costa, Rui Silva ou Trubin. Qual é que para ti é o melhor guarda-redes? O Diogo Costa. Mas eu já tive mais certeza, sabes? E fica a minha palavra aqui. Sim, eu acho que o Diogo Costa ainda é o melhor. Acho que o Sporting resolveu um problema quando contratou o Rui Silva. Por norma, tu não resolves problemas da equipa principal do mercado de inverno. O Sporting conseguiu resolvê-lo. E o Trubin está a melhorar. É por causa disso. Eu acho que o Trubin... Eu continuo a achar que o Diogo Costa é o melhor dos três. Mas há... um ano e meio diria que era o melhor com uma distância absurda, maior, e eu acho que o Trubin atualmente tem... O Trubin está a melhorar no jogo de pés, quer dizer, nenhum deles tem o jogo de pés do Diogo Costa, é aí que ele destaca-se muito dos outros. No jogo de pés o Trubin de vez em quando ainda tem ali uns soluços. Agora com o Chelsea, por exemplo, teve ali, não deu em nada, mas teve duas situações. Mas acho que é o Diogo Costa, acho que podemos assegurar que é o Diogo Costa. Também vou comprar este jogador. Alguns vou tentar dificultar-te e não vender logo facilmente e tentar abrir aqui a discussão para que isto não seja chapa 5, mas depois à direita entre Vajanidis, Dedic ou Alberto Costa, qual é que é para ti o melhor lateral direito? Até há 3 semanas dizia-te o Dedic descaradamente. Hoje em dia acho que o Dedic é muito bom a atacar, mas tem lapsos grandes a defender, que ficaram mais a descoberto nestes jogos. Mesmo com o Chelsea, por exemplo, quando ele tem lá as duas situações que vai por dentro, uma delas dá golo. Eu acho que ele é um Cancelo de marca branca, sabes? Ou seja, ele tem muitas coisas de Cancelo, só que depois não tem a outra parte de... Mas mesmo às vezes até uma outra lacuna a defender faz-me lembrar o Cancelo no início, numa fase ali de carreira mais prematura. Sim, fase inicial, aquelas fases de Valência. Exatamente, sim. Mesmo assim já tinha outro potencial. Claro, é outro jogador. O Alberto Costa, acho que é daqueles... Aliás, o Sporting tentou contratá-lo,
não conseguiu, depois foi lá ao Porto. Acho que é uma grande contratação, até pela idade, tem 21 anos, creio eu. O Vagianidis acho que ainda não mostrou. Não mostrou. Para mim é o Alberto Costa. Sim, neste momento, é como te digo, até há 2-3 semanas dizia-te que era o Dedić, olhando para os últimos jogos do Dedić, fica um bocadinho mais em aberto. É aqui que entra o tal momento de forma, mas pronto, o Alberto ganhou esta batalha. Depois entre Otamendi, Kiwior ou Gonçalo Inácio? Otamendi. Para sim, ti? Sim. Pá, eu por acaso escolheria outro jogador, mas acho curioso essa tua opinião, mas não estás-te a basear mesmo no rendimento atual? Sim, mesmo no rendimento atual eu acho que o Otamendi é o melhor central do Benfica. E mesmo na época que queimou muito António Silva, porque foi muito o Otamendi que o queimou, porque o António Silva a tentar tapar buracos que eram do Otamendi era o último a ficar na fotografia, mas tudo aquilo que ele engloba, rendimento, o tipo de liderança que tem, um tipo que não falha competição nenhuma, Sim, e que vai a todos os jogos. Otamendi foi um dos jogadores mais utilizados do Benfica na época passada e está a ser um dos mais utilizados nesta. Sim. Ele fisicamente é impressionante. E eu acho que isso é de valorizar. Mas atenção, se me perguntasses isto com centrais de outros tempos, não estas 2 últimas épocas de Pep, porque foram muito interrompidas por lesões, mas as anteriores, também te dizia o Pep, eu acho que tem que se valorizar os jogadores que chegam a esta idade, conseguem ter este rendimento, porque o dia-a-dia deles é muito mais difícil do que é o dia-a-dia do Otamendi, claro. Assim, é bem mais difícil do que é o do Kiwior ou do que é o do Gonçalo Inácio. Sem dúvida. Mas gosto muito do Kiwior, acho que é uma também acho que é uma excelente contratação. O Gonçalo Inácio deixa-me algumas dúvidas numa linha de 4, eu gostava mais dele numa linha de 3. Pois, esse é o problema. Acho que ele não tem a agressividade e a viralidade necessária para se jogar numa linha de 4, porque há muito mais ações de duelo, há muito mais ações diretas com ponta de lança. Quando jogas numa linha de 3, às vezes nem apanhas com ponta de lança quase nunca, apanhas com o extremo que está por dentro. Facilitou muito a vida ao Coates, exatamente, por exemplo, isso aí faz muita diferença. Mas pronto, ficamos com o Otamendi, depois António Silva, De Basto ou Bednarek? Bednarek. Por larga margem. E quem é que achas que tem mais potencial, De Basto ou António Silva? Potencial talvez tenha o António Silva para central. Eu acho que o De Basto, esta ideia de que ele foi colocado a meio campo na época passada, que o ajuda, alarga-lhe ali o campo de opções até para a própria seleção, mas também travou-lhe um bocadinho a evolução. Achas que enquanto central, eu acho que o De Basto sofre desse problema, o mesmo que o Inácio, que acho que o Sporting, eu até poderia ter colocado aqui o Diomande numa das duas. Acho que é o mais valioso desses 3, o Diomande, a tal agressividade de Mas ele atualmente não estava a jogar, então eu preferi trazer o que... é o mais agressivo de todos. Eu acho que é aquele que tem maior potencial, por exemplo, de uma liga altamente competitiva. A bola parada ofensiva também é... A bola parada ofensiva. Às vezes é um jogador que exagera um bocadinho na parte agressiva, mas isso é resolvido pelas arbitragens noutros campeonatos. Sim. E vejo mais facilmente o Diomande sair para uma Premier, por exemplo, ou um grande clube de Premier, do que o Gonçalo Inácio. Mas se eu colocasse aqui o Diomande em vez do De Basto, trocarias pelo Bednarek? Só para saber se eu fiz asneira. O Diomande trocaria pelo Bednarek. Ok, então vamos colocar o Diomande neste 11, pode ser. Depois, à esquerda, Dal, Francisco Moura ou Maxi Araújo. Indeciso entre o Moura e o Maxi Araújo. Eu gosto muito do Maxi Araújo, sou um fã sério do Maxi Araújo, mas eu já revelei aqui neste podcast, sou sportinguista, portanto vou-me abster de opiniões que decidam qual é o jogador que escolhemos, portanto vou deixar na tua... Não, o Moura tem muito isto de lateral moderno, a cavalgar no flanco, dá um apoio ao ataque tremendo, é uma locomotiva. O Maxi nós tínhamos visto sobretudo a jogar em sistema de 3 centrais, sim. Agora a jogar como lateral esquerdo fixo, faz muito bem a posição. Diria que pela antiguidade, pelo rendimento que tem, que era um jogador que nós já víamos a ser muito forte na época passada, e isso não víamos no Moura, mas também não víamos em ninguém da equipa do Porto, sim, não é? É verdade, tirando o Moura, sim. Talvez aí inclinasse para o Maxi, mas acho que este Moura está a tornar-se um lateral de potencial de seleção. Nós temos que escolher um? O Maxi. Ok. Depois, Enzo Barrena Cheia, Yulman ou Alan Varela? Alan Varela, esta época. Melhor que o Ullmann. O Ullmann tem comprometido no Sporting. Custa-me tanto. Eu falei disso a semana passada aqui, falei do Ullmann num episódio que fiz sozinho.
e ele é dos jogadores que me custa mais ver em sub-rendimento. Sim. Porque é um jogador que eu adoro, acho que tem características extraordinárias, acho que é um dos melhores jogadores, obviamente, do campeonato português, mas está mesmo em sub-rendimento e isso aí, e tem-me gostado. Eu acho que ele não está a dar ao Sporting aquilo que prometeu anteriormente, apesar de eu achar que ele ainda está à frente do Enzo, barreira cheia, nesta luta, mas também concordo que possa dar atrás do Varela neste momento. Acho que o Varela voltou a ser o Varela que nós vimos no início com o Conceição, que na época passada depois andou completamente desaparecido. Esse tem sido um dos méritos do Farioli, recuperar os jogadores, o caso do PP, por exemplo. Exatamente, sim. Recuperar os jogadores que nós sabíamos que eram bons, já os tínhamos visto a ser bons, mas que tinham também desaparecido. E também contratou bem, foi bem ao mercado do Porto. Mas aí sim, sem dúvida o Alan Varela neste momento, agora se tivesse que escolher entre os três qualidade, e aqui a amostra mais pequena que temos é do Barrenet cheia, o alemão do que fez nestas épocas é de um tremendo número 6. Neste momento eu também prefiro escolher ao momento e conforme o momento de forma. Depois, Richard Rios, Morita ou Froholt? Froholt também, aí também por larga margem, grande contratação do Porto. É pena o Morita, eu acho que o Morita podia estar aqui a combater contra o Froholt nesta nossa conversa, se fosse o Morita de há uma ou duas épocas atrás, talvez há 2 épocas atrás, foi excelente. Atualmente sim, é complicado, o Froholt realmente é um jogador-zaço. É uma máquina. Provavelmente não vamos ter muito, até como bem falámos já dele, porque provavelmente não estaremos a falar dele no Campeonato Português durante muito mais tempo. Sim, já começam a perguntar-lhe sobre uma eventual transferência. Isto também é a loucura que existe hoje no futebol moderno, porque realmente os jogadores são logo cobiçados desde muito cedo. Mas acho que neste momento vale o que vale, nós estamos em outubro, mas é até agora o melhor jogador do campeonato. Não é só o melhor jogador no Porto. E eu acho que agora vem a parte mais difícil, acho que este agora é que dificulta daqui para a frente. Temos Veiga, Sudakov ou Trincão neste momento. O Trincão. Pois, eu também sou apologista do Trincão nesta escolha, até porque eu gosto muito do Gabri Veiga, acho que ele acrescenta muito ao jogo do Porto. Eu prefiro o Rodrigo Mora, sou mais fã do Rodrigo Mora do Gabri mais Veiga. Artista. Eu acho que o Rodrigo Mora é o mais brilhante jogador do Campeonato Português. É aquilo que eu acho, o mais brilhante jogador. Obviamente não é o que tem mais rendimento ainda, mas é o mais brilhante jogador do Campeonato Português. O Gabriel dá-lhe ali mais equilíbrios a defender, como Mora não lhe dá. Mas quis colocar aqui o Veiga porque é o que está a jogar neste momento. É o titular. Eu gosto muito de Sudakov, mas ainda não consegui perceber. O Sudakov, a amostra ainda é muito curta, depois também entra numa equipa que está... Tudo que está atrás dele também é novo. O Enzo, o Rios, depois com ele, depois ora joga no meio, ora joga mais descaído para a esquerda. O Trincão teve um jogo ou 2 jogos pouco conseguidos, agora a verdade é que tem andado com o Sporting às costas. Tem sido o melhor jogador do campeonato, provavelmente. Tem sido o melhor jogador do campeonato a par do Froholt. Sim, a par do Froholt, exatamente, concordo. Depois Pote, Borja Sainz ou Ostens? Eu sei que não é a mesma... Sim, eu acabo, mas acabam por estar, são jogadores de características diferentes, mas acabam por estar a pisar... Estão a pisar exatamente os mesmos zonas do terreno. Eu acho que o Ostens é mais incrível porque é um jogador que não tem, na comparação técnica, a habilidade que os outros e conseguiu se adaptar a uma posição que não era dele. O Ostens, quando veio para Portugal, era 6. Sim, o Ostens era para... Um 8 no máximo. Era para ser o primeiro da posição e o Florentino era o segundo. Sim, eu lembro-me depois disso. começa a jogar descaído. Depois teve a história de lateral direito, lateral esquerdo, que acho que isso não só prejudicou ele, como prejudicou a equipa. Mas o Ostens pegando naquilo que é o slogan de algumas empresas, é o funcionário do mês todos os meses. Sim, é engraçado que isso é verdade. É o delegado de turma. É o delegado de turma. É um gajo que sim, é mesmo aquele jogador que o treinador raramente o tira, mesmo que ele esteja... É o jogador a quem o treinador pergunta sempre: estás bem? Antes de tirar. Sim, antes de decidir, o tira, pergunta: estás bem? Queres continuar? Achas que podes continuar? Até agora muito se criticou treinadores antigos, o Schmidt, o Lage também, época passada, há um jogo qualquer que coloca, 1 ou 2 jogos, coloca o Ostens a lateral direito, e agora com o Mourinho no jogo ele preferiu ter o Ostens a ir para a lateral do que tirá-lo do campo. Sim, mas o Pote, atenção, o Pote é incrível porque tem números extraordinários todas as épocas, 2 dígitos de golos, assistências, por algum motivo. Mas eu acho que ele também foi pai de gêmeos e agora então temos que lhe dar um bocadinho essa benéfica. Eu não imagino o que é que ele estará a passar em termos de sono, pá. Ele não deve estar a dormir nada, aquilo deve ser ou putos a berrar. Ele vê o Froholt, fala
ele deu fraude ao ouvido dele, pensa que é um filho a berrar, a chorar, a pedir ser lá, que ele deve estar mesmo a passar ainda por uma fase difícil. Portanto, o que eu gosto mais dos três é o Pote, mas percebo que o mais competente e que a tua escolha seja o Austin, não acho que seja nenhuma escolha. Acho que qualquer uma destas escolhas seria. É muito difícil daqui para a frente, como eu já disse. Depois Kenda, PP ou Luque Bacchio? Kenda, PP ou Luque Bacchio? O PP, neste momento, o Kenda está a aproveitar esta nova onda de titularidade. Também não percebo porque é que ela foi interrompida, para ser sincero. Acho que a nível de rendimento sempre tinha mostrado o suficiente para ficar. Bem sei que está vendido, mas não tem que estar numa redoma para não se estragar. Sim, claro. Tem que estar a jogar. Mas colocaria por esta ordem, nesta altura, o PP, o Kenda e depois o Luque Bacchio. O Luque Bacchio colocaria no fim, pela simples razão em que vimos menos jogos, e em que alguns desses jogos também ele próprio estava limitado, não tinha condições para estar a jogar as duas partes. É verdade. E por último, Soares, Samu ou Pavlidis? Neste momento o Soares, grande contratação. Achas que o Sporting joga melhor com o Soares do que com o Gyökeres? Não, eu não compro nada dessa ideia, isso não existe. O Gyökeres marcou 100 gols em 2 Eu não estou a dizer que é melhor, eu só estou a perguntar se achas que o jogo do Sporting é mais atrativo para quem compra bilhete com o Soares do que com o Gyökeres, só isto? Não acho que seja mais atrativo. Eu vi o Sporting com o Gyökeres golear e amassar muitos adversários. Um deles o Manchester City. Um deles o Manchester City. E depois o Sporting atrativo. Esta época nós ainda não vimos o Sporting ter esse futebol atrativo contra uma equipa do seu campeonato. Aliás, perdeu com o Benfica, perdeu com o Porto, com o Nápoles perdeu, mas até jogou melhor do que nestes, atenção, faz um bom jogo com o Nápoles, e agora empatou com o Braga. Acho que o Sporting teve jogos muito atrativos, sim, mas contra adversários de outro calibre. Compreendo até que por vezes o próprio Sporting indiretamente queira passar esta ideia do à vida além do Gyökeres, e acho bem que o faça, para não se criar aquela ideia que ganham só por causa de um jogador. Agora o Sporting atingia momentos de extrema qualidade futebolística com o Gyökeres. Sim, e eu acho que o Sporting, eu não sei se o Sporting atingia se jogava melhor no cômputo geral, isso também acho que é uma discussão difícil de ter, até por todos os argumentos que já deste. Eu acho é que, sem dúvida nenhuma, era mais competitivo quando jogava pior. Isso sim, é algo que é claro. Sim, e que agora o Sporting vai ter muito mais dificuldades nos jogos em que joga mal, ganhá-los. E eu lembro-me de ver alguns jogos do Sporting no passado com o Gyökeres em que efetivamente não jogava bem. Sim. E resolvia. Eu acho que agora o Sporting sempre que jogar mal arrisca-se mais a perder do que é mais difícil. Havia jogos em que o Sporting não conseguia criar jogo, não conseguia criar oportunidades, mas depois é aquela bola que até nem é para ele, e ele vai na luta e corre, empurra e depois marca um golo e resolve um jogo. Achas que depois dos três, Farioli, Rui Borges ou José Mourinho? Neste momento, olhando para a classificação, pela transformação, tem que se dizer que é o Farioli. Mas no geral, sabes que eu tenho aqui uma dúvida com o Farioli, que é a mesma que eu tinha, que se chegou a ter com o JJ quando ele treinava cá. E que já se pôde observar um pouco isso com ele nos clubes onde ele treinou anteriormente, e o Ajax é um caso desses. Que é eu quero saber como é que isto vai ser a partir de março, abril. Se vai ou não se a equipa rebenta ou não, porque aquilo é uma pressão a campo inteiro, a toda a hora em pressão alta, mesmo com bola, muita mobilidade, os interiores a caírem muitas vezes em rupturas, etc. Estou com curiosidade para perceber se ele vai arrebentar ou não. Eu acho que já houve algo que se deu para perceber no jogo com o Benfica. Ele só sabe jogar daquela forma. Que é uma forma extraordinária, é espetacular, mas só sabe jogar dessa forma. Mas para quem é treinador de equipa grande, às vezes isso é benéfico, ou achas que é prejudicial? Depende, porque podes levar a isso, a arrebentar com a equipa. Acho que ele tem melhor plantel no Porto do que tinha no Ajax. Acho que os treinadores também aprendem com isso. E ele tem feito uma gestão dos seus jogadores. Está na Liga Europa. É diferente. O Sporting jogou com o Nápoles, o Benfica jogou com o Chelsea, o Porto tem outro tipo de adversários, que permitem essa gestão, mudou quase a equipa toda. Nós olhamos para os adversários da fase regular do Porto e olhamos para os do Benfica e do Sporting e não tem nada a ver, são realidades muito comparativamente com aquilo que aconteceu com o Sporting no primeiro ano quando é campeão e está na Liga Europa. Tem o Ruben Amorim, sim, exatamente. E compete contra equipas muito mais frágeis e isso permite haver uma rotação muito maior do plantel. Rodas mais o plantel, mas acho que ele já estava a fazê-lo mesmo antes de entrar aqui neste percurso. Mas, quer dizer, José Mourinho é José Mourinho. José Mourinho é um daqueles nomes bigger than life. Agora, José Mourinho, neste momento, chegou ao Benfica
e diria que tem mais jogos do que treinos, quase, não é? Sim, sim, eu não sei se eu só tenho alguma dúvida, que é as últimas equipas do Mourinho que eu vi jogar. Eu gosto muito do Mourinho e não consigo ter aquela capacidade que as pessoas têm de dizer que este já não é o Mourinho agora já não... Pá, isso para mim é um bocado conversa da treta. Eu só realmente olhando para aquilo que me interessa, que é como é que jogavam as equipas anteriores do Mourinho, as últimas, e efetivamente não eram equipas que dominassem o jogo. Sim. E eu acho que só o que os adeptos do Benfica vão ter que se habituar é ser uma equipa que vai dominar menos vezes o jogo, pronto, ou que se calhar vai ter mais jogos em que não é dominador, e está tudo bem, desde que lhes traga os resultados que eles estão à procura dos outros treinadores. Acho que não há problema nenhum. Claro que o Mourinho, contra a maior parte das equipas do nosso campeonato, será dominador, porque o Benfica é a melhor equipa e tem melhores jogadores. Mas em jogos grandes, não esperem, mesmo muitas vezes em casa, contra equipas do nível semelhante ou melhor do que o Benfica vai assumir o jogo, porque eu acho que não vai acontecer. Acho que tem a ver com momentos. O Benfica no Chelsea assumiu o jogo em alguns momentos. Contra uma equipa que é melhor e sobretudo na segunda parte fez pela vida e podia ter empatado. No Porto já se sabia que não podia ser tanto essa abordagem, se bem que o próprio Porto a determinada altura também tenha feito o mesmo, atenção. Sim, é porque o Mora pode entrar antes e não sim, entra ambos o Mora. os três treinadores nesse fim de semana foram, na minha opinião, houve ali um conservadorismo grande, sim. Se calhar ficámos com essa palavra que é melhor que a minha. Mas no caso do Mourinho, ele também tem agora, finalmente, já se calhar não tinha uma equipa que lhe permitisse lutar para ganhar o campeonato no seu país há algum tempo. Não é? Sim. A Roma não era essa equipa, o Tottenham também não era essa equipa, o Fenerbahçe não era essa equipa, porque o Galatasaray domina há vários anos o campeonato e oferece-lhe aqui jogadores que para o nível da competição lhe permitem ter um futebol mais autoritário. Peço desculpa. Não tem problema nenhum. Vê aí quem é que vai ser contratado na próxima semana. Antibiótico. Se precisares tomar, não queremos que ninguém... mas acho que em relação ao Mourinho ainda temos que ver o que é que ele vai conseguir fazer aqui quando tiver mais tempo. Agora, acho que o Farioli foi uma transformação tremenda do clube todo. Aliás, nós falámos aqui do Froholt, mas a melhor contratação do Porto é o Farioli. Eu também acho que sim. Por último, fazer-te aqui um pequenino este ou aquele, perguntas rápidas para terminarmos. Eu acho que consegui dificultar isto. Vamos ver, responde rápido, ou seja, tens que responder mesmo o mais rápido que conseguires. Maldini ou Beckenbauer? Maldini. Barcelona do Guardiola ou Real Madrid do Zidane? Barcelona do Guardiola. Cannavaro ou Baresi? Não tenho assim tanta memória do Baresi e Cannavaro. Ok. Comentar uma final River Plate versus Boca Juniors, mas na televisão, ou assistir ao vivo? Assistir ao vivo. Cafu ou Daniel Alves? Daniel Alves. Liga Europa ou Libertadores? Libertadores. Busquets ou Pirlo? Pirlo. Flamengo de Jorge Jesus ou Palmeiras do Abel? Flamengo de Jorge Jesus. Zidane ou Ronaldinho? Ronaldinho. Bifana ou Prego? Bifana. Suárez ou Rooney? Luís Suárez ou Wayne Rooney? Luís Suárez. Cerveja ou Coca-Cola? Cerveja. Bale ou Robben? A Robben. Ok. Muito obrigado por teres vindo aqui, obrigadíssimo. Malta, já sabem, voltamos cá para a semana. Se quiserem assistir ao vivo, enviem e-mails ou mensagem para a página. E pronto, para a semana cá estaremos mais uma vez a envergonhar a minha mãe.